Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Saudades! Então, nós estamos aqui mais uma vez para começar a semana. Hoje nós veremos páginas 58 e 59 da apostila e veremos também o caderno de atividades, página 27. Combinado? Pessoal, espero que esteja tudo bem aí com vocês. Se cuidem para que a gente possa retornar o mais rápido possível, tá bom? Beijinho para vocês. Vamos já para nossa aula. Bom, pessoal, nós temos aí então tipo de narrador. Continuando aí nas nossas atividades, como eu disse para vocês então, página 58, exercício 10. O narrador da crônica, ser índio é muito mais legal? Ele é um narrador observador ou ele é um narrador personagem? Ele está querendo dizer o seguinte aqui nessa questão. Ele é um narrador que está observando e contando os fatos, que é nessa primeira alternativa, ou ele é um narrador personagem, ele participa dessa história. Aqui nós temos a tarjeta escrita assim: narrador é aquele ou aquela que conta a história, que narra os acontecimentos. Então, ele pode ser apenas um narrador observador, que está contando algo que ele observou, ou ele pode também fazer parte dessa história aí que ele está narrando, no caso da crônica, certo? Então, vocês vão anotar aí se ele é um narrador observador ou se ele faz parte da história. Daqui a pouco eu vou dar um minutinho aí para vocês responderem, ok? Questão 11. Nessa crônica há ações do narrador e suas reflexões. Então, as ações são praticadas pelo narrador e ele faz as suas reflexões. Há ações do narrador que, por meio do diálogo, ele conta uma história, ou reflexões do narrador com base em um fato que ele presenciou. Como assim, professora? Não estou entendendo. Vou explicar cada uma dessas novamente. Então, nessa crônica, o narrador está falando sobre as suas ações e as suas reflexões? Ou aqui na segunda alternativa, o narrador está falando sobre ações por meio de um diálogo, contando uma história? Ele está contando uma história? Ou ele está fazendo reflexões do narrador, ou reflexões do narrador com base em um fato que ele presenciou? Ele presenciou esse fato e está narrando aí. Então, marquem aí uma das alternativas. Questão 12. A história contada na crônica é feita por um narrador personagem que narra. Primeira alternativa aí. Ele narra um fato que aconteceu realmente, ou seja, houve participação de pessoas reais. Ou na alternativa aqui na próxima, ele narra um fato que não aconteceu na realidade, que não aconteceu realmente. Ele foi inventado pelo autor, assim como os personagens também foram inventados. O que vocês acham? Que foi um fato que aconteceu ou um fato que foi inventado? 13. Explique como é possível identificar quem conta a história da crônica. Então, vocês vão colocar lá. É possível identificar quem conta a história porque acontece isso. E vou tirar lá um pedaço de uma frase e vou colocar aqui para dar exemplo. Dê exemplos. Ok? Então, são características no texto que podem me contar quem está
narrando aí essa história? Como é possível identificar? Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando o autor está participando dessa história, normalmente aparece em primeira pessoa. Eu vi, eu percebi, presenciei. Então, quando ele está participando da história, quando eu tenho um narrador, personagem, normalmente aparecem esses itens aí, na primeira pessoa, certo? Então, fica aí como dica para vocês. Agora eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo e já eu volto com as respostas dessa página 58, ok? Até mais. Bom, queridos, voltando então com a correção das atividades, exercício 10. O narrador da crônica Ser Índio é Muito Mais Legal, ele é um narrador personagem. Essa aqui é a questão correta. Já já vocês vão saber por quê. 11. Nessa crônica, a última alternativa é a correta. Reflexões do narrador com base em um fato que ele presenciou. 12. A história contada na crônica é feita por um narrador personagem que narra um fato que não aconteceu realmente. Ele foi inventado pelo autor, assim como os personagens. Última alternativa é a correta. 13. Explique como é possível identificar quem conta a história da crônica e dê exemplos. Bom, então o narrador, ele também é o personagem desta história, porque ele se inclui nas ações da história. E isso pode ser facilmente identificado quando ele utiliza os verbos na primeira pessoa. Quando ele fala eu, quando ele fala a gente. E tem uma parte do texto da crônica que ele fala assim: aí eu vi um índio na televisão dizendo que não entendia como as pessoas que vivem aqui nas cidades do Brasil ficavam fazendo mal umas às outras. Então, isso é facilmente identificado pelo uso aí dos verbos na primeira pessoa e eu já citei uma frase como exemplo. Bom, aqui na atividade 14, eu não vou poder dar a resposta para vocês, porque vocês vão fazer na maneira de vocês, com as palavras de vocês. Mas está escrito assim, ó. Você reconhece estas cenas? Então, eu tenho aí. Na primeira, eu tenho a história aí da Chapeuzinho Vermelho. Na segunda, eu tenho a história aí da Branca de Neve, né? Recebendo a maçã envenenada. E aqui no terceiro, eu tenho a história dos 3 porquinhos. Ó, o lobo escondido ali, certo? Então, são histórias bem conhecidas já por todos nós. Então, tá dizendo assim: escreva trechos das histórias representadas usando, ora, o narrador observador, é aquele que está observando a cena, não está participando, ó, aquele que conta a história sem participar dela. E, ora, o narrador personagem, aquele que está presente, que vive os fatos da história contada. Então, ó, escreva trechos das histórias. Então, eu posso escrever aqui um pequeno trecho como narrador observador do Chapeuzinho Vermelho. Por exemplo, posso colocar aqui como esse narrador observador. Então, Chapeuzinho entrou pela porta e avistou o lobo mau deitado na cama no lugar da vovozinha. Ela ficou um pouco assustada porque a vovozinha estava um pouco diferente. E posso colocar aqui, por exemplo, como narrador personagem em primeira pessoa. Quando eu entrei no quarto da vovozinha, dei de cara com ela deitada na sua cama, achei que estava um pouco estranha. Então, assim, viram a diferença? Em um, é como se eu estivesse observando de longe a cena.
e no outro eu estou incluso nesta cena, ok? E assim com as outras histórias aí. Só um pequeno trecho para mostrar que vocês entenderam aí as questões, ok? Então, nós vamos agora para o caderno de atividades, na página 27. Então, nós temos aí na página 27, ele retoma o significado aí de cada tipo de narrador. Então, eu tenho aí, narrador é aquele que conta a história, que narra os acontecimentos. Eu acho, gente, que faz toda a diferença em um texto, uma crônica, ou qualquer coisa ali que nós estivermos lendo, o tipo de narrador faz toda a diferença, ok? Vai chamar a nossa atenção de várias maneiras. Ele pode ser narrador personagem, que é aquele que é contado em primeira pessoa, eu, né? Eu sou um dos personagens que narra a história. E o narrador observador, em terceira pessoa, aquele que conta a história sem participar dela, usando aquele exemplo que eu dei para vocês lá da história do Chapeuzinho, né? Então, o Chapeuzinho entrou no quarto, ficou assustada. Eu estou contando essa história em terceira pessoa, não estou participando da cena, não estou sendo a Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Ah, quando eu entrei no quarto, eu fiquei um pouco assustada, porque a vovó estava diferente. Então, entenderam a diferença? Ela está contando a história, né? Aqui no narrador personagem. E no observador, alguém que está vendo de fora está contando a história. Exercício ou atividade 13. Releia o trecho a seguir. Bom, de volta aqui ao caderno de atividades, nós vamos falar agora sobre uma outra crônica, aquela que era medo é o maior barato, certo? Então, nós vamos ver partes daquela crônica agora. Então, olha, releia o trecho aí. Eu não acredito em quem diz que nunca teve medo. Eu acho que medo é importante, porque ajuda a tomar cuidado e tudo. Vou estar lendo aí as questões relacionadas a esse trecho e depois lá no finalzinho da página vou dar um tempinho aí, um pause na minha gravação para dar a resposta para vocês, certo? Então, letra A. Nessa crônica, o narrador faz um relato de uma situação que lhe causou medo. Do que se trata esse relato? Ele presenciou essa história? Alguém contou essa história para ele? É isso que eu quero saber aqui, tá? Atividade B. Que tipo de narrador essa crônica apresenta? É um narrador observador? Está vendo de longe? Um é um narrador personagem que participa da história ou do texto. Letra C. Como foi possível identificar quem conta a história da crônica lida? Apresente um exemplo que comprove a sua resposta. Tem que analisar certinho o texto, ok? Porque mesmo ele contando a história de alguém, ele também pode estar incluso nesse texto como personagem, ok? Através de algumas observações que eu posso estar fazendo. Lembra quando nós falamos lá, quando o texto está em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Então, eu vou usar desses artifícios aí para me encontrar nessa questão aqui, se é possível identificar quem conta a história na crônica que nós lemos ali. Letra D. Reescreva o trecho citado como se tivesse sido escrito por um narrador observador. Então, eu vou voltar nesse trecho aqui. Ó, eu não acredito em quem diz que nunca teve medo. Eu acho que medo é importante, porque ajuda a tomar cuidado e tudo. Então, tudo aqui foi escrito em primeira pessoa, né? Como narrador personagem. Aí,
Aqui na letra D, está pedindo para reescrever esse trecho como se ele tivesse sido escrito por alguém que estava apenas observando, né, de longe para contar essa história. Então, como se fosse na terceira pessoa, tá? Letra E. Em sua opinião, o modo de contar essa crônica seria diferente se o narrador fosse observador? Por quê? Será que quando eu escuto uma história contada por alguém que apenas observou algo, tem a mesma credibilidade de escutar uma história de alguém que presenciou isso? De que está contando o que realmente aconteceu, aquilo que ele viu com os próprios olhos, se assim dizendo, né, que a gente pode assim dizer. Será que tem alguma diferença? É isso que ele está perguntando aqui. O modo de contar essa crônica seria diferente se fosse alguém que estivesse observando? Por quê? Coloquem aí com as palavras de vocês, ok? Vou dar aí um pause no meu vídeo e já volto com as respostas. Bom, então na letra A está falando assim, que na crônica o narrador faz um relato de uma situação que lhe causou medo. Do que se trata esse relato? Bom, resposta. Trata-se de uma história que o seu tio lhe contou. Até que ele fala que às vezes o medo é bom, né? B. Que tipo de narrador essa crônica apresenta? Então, ele apresenta um narrador personagem. C. Como foi possível identificar quem conta a história da crônica lida? Apresente um exemplo que comprove sua resposta. Bom, respondendo aí a questão, o narrador, ele também é um personagem, porque ele se inclui nas ações da história. Então, ele se inclui quando ele utiliza os verbos na primeira pessoa. Eu, por exemplo, eu não acredito em quem diz que nunca teve medo. Letra D. Reescreva o trecho citado como se tivesse sido escrito por um narrador observador. Então, vou estar utilizando aí a terceira pessoa. Então, ficaria assim. Ele não acredita em quem diz que nunca teve medo. Ponto. Ele acha que medo é importante porque ajuda a tomar cuidado e tudo. Bom, na letra E, que eu quase dei a resposta para vocês, está falando assim. Em sua opinião, o modo de contar essa crônica seria diferente se o narrador fosse observador? Por quê? Bom, na minha opinião, eu acredito que o fato de participar da história tem um efeito muito mais realista do que o de apenas observar. Então, eu acredito muito mais numa história quando eu escuto alguém falando que viu com os seus próprios olhos do que quando a pessoa diz que ficou sabendo que alguém contou, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Daqui a pouco eu venho com mais aulas aí, com videoaulas para vocês. Um beijo, até mais!